Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para louvar e engrandecer o nome santo do Senhor. Hoje segue-se uma série do nosso estudo bíblico, né, num novo livro, né, que tem por título, aleluia, glória a Deus, os valores do reino de Deus. Mas eu quero saudar também os irmãos que em casa estão com a paz do Senhor e que o Senhor nosso Deus vos abençoe, vos proteja, vos livre e vos guarde de todo o mal. Que o Senhor possa estar convosco a cada momento de vossas vidas em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu gostaria sim de estarmos começando o nosso culto de estudo bíblico com uma oração. Eu gostaria de estar convidando a irmã Benilde para fazer esta oração em nome do Senhor Jesus, para darmos início à nossa escola dominical. Amém? Aleluia. Pai Celestial, Deus eterno, Senhor, te louvamos, te adoramos, Senhor, meu Deus, nesta manhã, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua bondade, meu Deus, pelo levantar, Senhor, do nosso leito, Senhor, meu Deus, pelo nosso caminhar, pelo nosso respirar, meu Deus, te agradecemos, meu Deus, pelo sol que brilha a obra das tuas mãos, Senhor, te agradecemos, meu Deus, pela natureza que tu criaste, Senhor, meu Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, por como o Senhor está escrito, tudo te louva, Senhor, meu Deus, tudo dá glória ao teu nome, Senhor, meu Deus, Pai, e Senhor, meu Deus, te agradecemos, meu Deus, por nos trazeres à tua casa, Senhor, meu Deus, porque estamos aqui, porque precisamos mais de ti, Senhor, porque queremos mais estar contigo, Senhor, porque, Senhor, a nossa vida sem ti não é nada, Senhor, meu Deus, amado Pai, também quero pôr nas tuas mãos a tua serva, Senhor, neste momento, Senhor, que tu venhas cobrir com o teu manto, com o teu óleo, Senhor, venhas ungir-la, Senhor, que tu ponhas as tuas palavras, Senhor, na boca dela, Pai, que ela seja, Senhor, meu Deus, um vaso que está na mesa do oleiro, Senhor, meu Deus, Pai, daquele vaso que é cheio da tua presença, Senhor, meu Deus, até transportar, meu Deus, para aqueles que eu rodeio, Senhor, Pai, Deus eterno, Deus amado, também te quero pôr, Senhor, meu Deus, todos aqueles que estejam a caminho, meu Deus, Senhor, que tu tragas com a tua paz, Senhor, que tu conduzes com a tua destra, Senhor, meu Deus, guardado de todo o mal, Pai, Senhor, e tudo que vai ser feito nesta casa, Senhor, seja dirigido pelo teu Espírito Santo, Senhor, e a tua presença seja real na vida de cada um, Senhor, meu Deus, Pai, que tu venhas com a tua providência, Senhor, meu Deus, que tu venhas, Senhor, meu Deus, operar o teu querer, Senhor, oh, Pai Santo, e o nosso querer caia por terra, Pai, no nome de Jesus, tu te pedimos e já entregamos as tuas mãos, Senhor, muito obrigada, Senhor, aleluia, Obrigada, aleluia, amém. por este momento, Jesus. Amém, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos dar início à nossa aula, que já estamos até um pouco, as horas se avançaram um pouco, né? E o título da nossa aula deste dia de hoje, dentre de vários, como já falei, que estamos dando um início, né, a um novo livro, novas lições, né, desse segundo trimestre, né, deste mês, que tem por título Os Valores do Reino de Deus. Mas a lição do dia de hoje, esta primeira lição, está falando o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Aleluia. O texto áureo diz assim: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Esta palavra estará escrita em Mateus, capítulo 5, versículo 11. A verdade prática diz: o Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus, que forma o caráter do cristão, para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus. Não há alternativa senão praticá-la. Amém. Aleluia. A leitura bíblica em classe está no livro de Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao 12. Eu gostaria de estar convidando a amada igreja para estarmos de pé e lendo, aleluia, glória a Deus, esses versículos. Amém? Glória a Deus. E assim diz a palavra do Senhor. Eu gostaria de fazer uma leitura participativa, alternativa. Eu leio o primeiro versículo, os irmãos leem o segundo e assim sucessivamente. Amém? E o último nós lemos todos juntos. Amém? Ok?
Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Glória. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Pode sentar, amada igreja. O Senhor já está dizendo aqui neste versículo, né? Que nós precisamos nos alegrar nestes momentos. Quando estamos corretamente, andando corretamente com o Senhor e estar havendo perseguição contra as nossas vidas, pode ter certeza que o Senhor está conosco, é Ele quem vai nos defender, é Ele quem vai nos abençoar, nos ajudar, né, diante das dificuldades, porque isso não só acontecerá conosco, aconteceu com todos aqueles que foram antes de nós. Amém? E Ele fala aqui, ressalta a vida dos seus profetas. E nós somos os seus profetas de hoje. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esta aula, este plano de aula, esta aula do dia de hoje, ela tem 3 objetivos. Aleluia. O primeiro objetivo desta lição é analisar a estrutura do Sermão do Monte. Segundo, correlacionar as bem-aventuranças com o caráter cristão. Aleluia. E a terceira é afirmar a bem-aventurança do cristão. Amém? Vamos para a introdução. A introdução diz: o tema deste trimestre é o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, considerado a alma do Evangelho, o ensino que Jesus transmitiu do monte, se destaca pela sua dimensão prática e revela a essência de um verdadeiro seguidor de Cristo. Aleluia. Esta leitura que nós fizemos agora, né, que está no capítulo 5 de Mateus e a partir do versículo 1 ao 12, né, aqui estão as qualidades, de cristãos obedientes. É um ensinamento que Jesus estava nos dando, porque Ele está nos dando. Ele deu para aqueles do passado e esta palavra continua sendo, porque a palavra de Deus ela não muda, ela continua sendo para nós neste dia de hoje, né? Aqui estão as qualidades de cristãos obedientes e produtivos em seus frutos. E os frutos desta leitura, se vemos a primeira bem-aventurança, o bem-aventurado, felizes, uma palavra também que traduz essa bem-aventurança é feliz, é felicidade, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que têm o coração aquebrantado. Aqueles que têm o coração aquebrantado diante de nós. O segundo versículo diz, na sequência, aqueles que choram, aleluia. O Senhor diz que nós devemos, não é aquele choro normal que nós choramos porque estamos tristes com alguma coisa, não. É chorar por aquilo que Deus quer fazer dentro de nossas vidas. É os nossos pecados. Lá em Tiago, no capítulo 4 de Tiago,
a palavra do Senhor está nos dizendo que devemos chorar as nossas misérias. E chorar as nossas misérias diante de Deus. Mostrando, apresentando a Deus aquilo que realmente o Senhor conhece, as nossas debilidades. Ele sabe o que é que necessitamos. Aleluia. Paz do Senhor, amados irmãos. Que necessitamos da sua presença, da sua graça, para que possamos andar conforme a vontade do Senhor. Esses ensinamentos de Jesus aqui para as nossas vidas é um ensinamento, aleluia, o Sermão do Monte é considerado a alma, aleluia, do Evangelho, o lugar central, a mais importante, aleluia, a essência. Pelo que lemos aqui, Jesus estava nos seus ensinamentos aqui, trabalhando, aperfeiçoando nos fundamentos de uma vida cristã. Aleluia. Ele estava querendo nos mostrar. Jesus estava aqui numa época, porque João, todos nós sabemos que João foi enviado adiante de Jesus, né, para vir abrindo o caminho, de Jesus. E João já veio também proclamando o reino de Deus, o reino do arrependimento. Porque naquela época, João veio para mostrar, para falar para aquelas pessoas ali daquele tempo, mostrar para eles o mundo de pecado que eles estavam vivendo. Não é? Eles não estavam servindo a Deus verdadeiramente, como a palavra do Senhor, aleluia, aqui se retrata. Né? Que muitos, aleluia, aqueles que estavam ali naqueles tempos eram os fariseus, eram os saduceus, aleluia, eram os heroditas, eram esses que eram a referência de religiosos daquele tempo, né? E eles, o que era que eles faziam? Porque o Senhor Jesus, houve muitos momentos que ele disse para os seus discípulos para não tomar do fermento dos fariseus, para não ouvir, porque eles falavam, mas não praticavam. E Jesus veio aqui nos mostrando, né, o reino de Deus é aquele que tem um coração aquebrantado, é aquele que chora diante de Deus, mostrando as suas necessidades. Aleluia, a mansidão. Jesus disse que precisamos ser mansos, como Ele é manso, aprender dEle, aleluia, termos a sua misericórdia, ser puro, aleluia, de coração, sermos pacíficos, é importante. Nós somos sal da terra e luz do mundo, nós não podemos, aleluia, enquanto, se acontecermos de estarmos em ocasiões que está ali uma contenda, uma discórdia, uma confusão, e nós chegarmos e açoitarmos mais. O nosso sal é para temperar, mas não para salgar. Nós precisamos, aleluia, pacificar. Se ali nós podemos entrar e pacificar, devemos ser os pacificadores. Porque para isso o Senhor nos chamou. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Ao longo do trimestre, veremos que o Sermão do Monte traz um ensinamento que, em um primeiro instante, volta-se plenamente para Deus. E, noutro, revela o lado ético do divino reino. Amar o próximo. Esses dois momentos perfazem os pilares da vida cristã, que está escrito em Mateus, capítulo 22, o versículo 37 e o 39, né? Aleluia. Assim, o Sermão do Monte é um convite para praticar o que Jesus ensinou. Aqui está escrito, né? Nós precisamos praticar essas bem-aventuranças que Jesus veio ensinando aqui, mostrando que devemos ter coração aquebrantado, que devemos chorar perante o Senhor, que devemos ter espírito manso, que devemos ser misericordiosos, porque Jesus foi misericordioso e é misericordioso conosco, né? Porque Ele é bom, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Primeiro tópico,
A estrutura do Sermão do Monte. O primeiro subtópico deste tópico é: por que Sermão do Monte? A introdução do capítulo 5 de Mateus, os 2 primeiros versículos, anuncia o título do Sermão do Monte, de acordo com Mateus 8, 1 e o 5. E Lucas 7, 1. É admissível que esse monte estivesse perto de Cafarnaum. Geograficamente, diz-se que ele estava situado a 6,5 quilômetros, né? A oeste do Mar da Galileia e 13 quilômetros a sudeste de Cafarnaum. No Monte do Sermão, nosso Senhor se assentou e ensinou aos seus discípulos. É como diz aqui o versículo 2 deste capítulo 5. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Aí ele começa com as bem-aventuranças. Aleluia, glória a Deus. Segundo tópico, a estrutura do Sermão do Monte. Para alguns estudiosos, o Sermão do Monte se fundamenta na narrativa que começa em Mateus, no capítulo 1, versículo 4 ao 16. O desdobramento dela envolve a geologia de Jesus. É o que esta palavra nos traz, ali está no capítulo 1 de Mateus, né, que fala ali da geologia de Jesus, né, e não podemos ler agora, que são muitos versículos no momento, né, mas ele aqui está nos ensinando, nos mostrando que é ali o procedimento, aquilo que devemos seguir, porque isso aqui veio, aleluia, glória a Deus. O desdobramento dela envolve a geologia de Jesus. É o ensinamento da geologia de Jesus, que também nos traz também entendimento, para que possamos também entender todas essas coisas. 7 cumprimentos proféticos que aparecem nesse evangelho. Aí o primeiro é Emanuel, né, que está escrito em Mateus, né, capítulo 1, versículo 23. Né, o nascimento, aleluia, em Belém, aleluia, o chamado do Egito, o choro de Raquel, chamado de Nazareno, João Batista, a vinda de João, uma voz no deserto, aleluia, uma grande luz. Assim, toda essa estrutura precede os 5 grandes discursos do Sermão do Monte. Aleluia. As bem-aventuranças, está no capítulo, a partir do capítulo 5, a partir do versículo 3 ao 12. Né? O sal e luz, do versículo 5, do capítulo 5, do versículo 13 ao 16. Jesus é o cumprimento, né? Este capítulo está mostrando todas essas coisas. Jesus é o cumprimento da lei, capítulo 5, do versículo 17 ao 48. Os atos de justiça, né? No capítulo 6, no capítulo 6, do versículo 1 ao 18, declarações de sabedoria, também no capítulo 6, do versículo 19, aleluia, do versículo 19, e o capítulo 7, e o versículo 27, né? Como um desdobramento da narrativa messiânica. Ele vem mostrando, vem nos ensinando, vem nos explicando, aleluia, o que vai acontecer mediante a vinda de Jesus, a vinda de João, essa palavra do capítulo 1 de Mateus, até a vinda de Jesus, até a chegada de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mateus, o Sermão do Monte, deve ser compreendido e valorizado a partir da autoridade messiânica de Jesus, para chamar pessoas a viver uma vida nova no reino de Deus.
a quem se destina o Sermão do Monte. Os ensinos do Sermão do Monte podem ser considerados princípios esboçados por Cristo, que revelam a verdadeira característica do seu reino messiânico. A princípio, podemos dizer que o Sermão do Monte foi direcionado aos discípulos. Está em Lucas, capítulo 6, e o versículo 20. Mas também a boa parte da multidão que o ouvia. Mateus 7, 28. E Lucas 6, 17. Portanto, o Sermão do Monte é destinado a todo crente que nasceu de novo. Irmã Benilde, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Né? E o Senhor diz aqui: portanto, o Sermão do Monte é destinado a todo o crente que nasceu de novo. Né? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, mas tudo se fez novo. Amém. Glória a Deus. Jesus veio com o Sermão do Monte e com toda a sequência que vamos ver também no capítulo 6, no capítulo 7 de Mateus, durante essa aula, nessas aulas que teremos, né? Vamos ver que Jesus veio nos ensinar como devemos agir, como devemos caminhar na sua presença, como devemos verdadeiramente buscar a sua presença, né? Porque ele diz no capítulo 5, irmã Benilde, a senhora poderia ler o capítulo 5 de Mateus e o versículo 20? Aleluia. Capítulo 5 de Mateus e o versículo 20. Glória a Deus. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Glória a Deus. A nossa justiça perante Deus, ela tem que exceder a dos fariseus, a dos saduceus, a dos eroditas, que eram aqueles homens, que eram aquelas pessoas, aquele povo que era assim, a representação dos religiosos naquele tempo. Tá? Nós precisamos fazer diferente, porque o Senhor nos chamou não só para sermos ouvintes da sua palavra, mas para praticarmos. Como estudamos durante todo o mês, as nossas lições anteriores, veio nos mostrando tudo isso. E o Senhor continua também falando também nas bem-aventuranças. Se nós não excedermos, aleluia, a justiça da qual aqueles religiosos representavam, nós não iremos alcançar o reino de Deus. Porque nós precisamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Aleluia. O terceiro subtópico. A quem se destina o Sermão do Monte? Né? Foi isso que acabamos de ler. Vamos para o segundo tópico. As bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. O que são as bem-aventuranças? A expressão bem-aventuranças é um adjetivo plural grego, makarioi, que significa felizes. Essa expressão trata das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus, que estão sob o seu domínio e sabedoria e seguem a justiça com sinceridade. Seguem a Jesus, perdão.
É a justiça. Obrigada, irmã Benilde. A Jesus. Seguem a Jesus com sinceridade. Ela ainda se refere tanto ao presente quanto ao futuro. Nesse sentido, o salvo está consciente das promessas divinas para o futuro, a fim de que viva piedosamente em Cristo e desenvolva as virtudes presentes no Sermão do Monte. Assim, nas palavras de nosso Senhor, aleluia, que está escrito, né, no capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 1 ao 11, as bem-aventuranças, como já lemos, são o resultado da fidelidade do crente a Deus, que em qualquer circunstância persevera no caminho e com isso participa das bem-aventuranças, das bênçãos divinas da salvação. Aleluia. O Senhor está aqui falando, a palavra está aqui falando que nós precisamos realmente, para que amemos a Deus, nós temos sim que termos obras de justiça, né? Do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Isso tem que existir na vida do crente. Se isso não existe na vida do crente, nós não estamos de acordo com aquilo que a palavra de Deus fala, com aquilo que Deus quer, o nível de crença. Eu não estou falando aqui, irmãos, de perfeição, porque perfeição não vamos alcançar só quando o nosso Jesus vier, e se hoje ele vier, glória a Deus, estamos no bom lugar, no lugar certo, aleluia, para subirmos com ele. Mas não estou falando aqui de perfeição, mas há uma necessidade em nós de buscarmos a viver, aleluia, esses ensinamentos de Jesus, porque ele veio nos ensinar, aleluia, e ele começou com essas bem-aventuranças, nos mostrando que devemos ter essa justiça, essa misericórdia, ter obras de justiça, de misericórdia dentro de nós. E tudo isso, ela se produz de dentro para fora de nós. É necessário. Se não haver isso, não há cristianismo em nossas vidas. Como a irmã Benilde acabou de ler, se estamos em Cristo, como a palavra já falou aqui, novas criaturas somos. O Senhor nos tirou de lá e continua dizendo, para nos fazer diferente, para melhorar a nossa maneira de viver e de ser. Amém? Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É o segundo tópico, o reino de Deus e seu caráter. No Evangelho de Mateus, identificamos a chamada do reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito do Evangelho do reino. Mas o que seria o reino de Deus? Na Bíblia, o reino de Deus é comparado a uma semente a qual se desenvolve ao longo do tempo, né? Que está escrito ali no capítulo de Marcos, o capítulo 4, o versículo 26 ao 29. A senhora poderia ler, irmã Tereza? Marcos, capítulo 4. Marcos 4. Glória a Deus. Glórias a ti, Jesus. A senhora quer passar? Marcos 4, do 26 ao 29. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a ti, Jesus. Marcos 4, 26. E dizia o reino de Deus. É assim como é este, né?
É assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Enquanto já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, né? Porque está chegando a ser. Amém. Amém. Senhor, que não Esta palavra é uma palavra bem declarada. Nós sabemos que o Senhor está falando aqui de uma semente, de uma espiga, das sementes que estão ali na espiga do milho, né? Mas Ele está falando, metaforicamente, está falando das nossas vidas. O Senhor está falando de nós, né? A semente foi plantada em nós e para que ela dê fruto, para que ela venha dar fruto, venha produzir os seus frutos e não venha ser cortada pelo lavrador sem os frutos, né? Nós precisamos trabalhar, nós precisamos buscar para que possamos estar dando, aleluia, esses frutos de justiça dentro de nós, né? Para que estejamos assim de acordo com a vontade do nosso Senhor, do nosso Deus. De modo que podemos falar a respeito de um reino presente e de um futuro. A expressão reino de Deus declara a soberania, reinado e governo de Deus, atuando em tudo. Podemos ainda destacar pelo menos 4 conselhos que se referem a essa expressão na Bíblia. A primeira, o reino no coração. Aleluia. O reino em nossos corações. Glória a Deus. O Senhor, Ele nos diz na sua palavra que nós deveremos ter um coração igual ao dele. Isso está escrito em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 29, eu creio, 29 e 30, o Senhor está falando, né, que nós devemos ter um coração igual ao dele, um coração humilde, né? Essa é uma representação, um reinado que ocorre dentro do coração, dentro de nós, da pessoa que se rende à soberania de Deus. Aleluia. Essa palavra também está escrita no capítulo 17 de Lucas e o versículo 21. A segunda, a chegada do reino como salvação, quando a pessoa passa pela experiência salvífica, desfruta de bênçãos, tanto espirituais quanto materiais, reconhece a obediência, reconhece e obedece ao grande rei. O nosso rei é Jesus. A senhora pode ler, irmã Benilde? Mateus 4, 10, 25. Marcos. Mas já foi lido, né? Já foi lido agora pela irmã. Só o 25 não. A senhora leu o 25. Pela irmã Tereza foi lido. Marcos. Isso aqui é o 10, perdão. Me perdoe. Olha, tanto nervosismo hoje. Misericórdia, Jesus. Misericórdia de mim. Venha cá, papai querido. 10, 25. 26, sim. Aleluia. Obrigada, irmã. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? O Senhor, glória a Deus, amém. O Senhor não está dizendo aqui que nós não podemos ser ricos. Porque nós podemos ser ricos. Deus é o dono da abundância que pode acontecer em nós. Que podemos ter a riqueza. Porque Ele diz que o seu reino é um reino abundante, é um reino de abundância. Mas Ele deseja que busquemos primeiro a abundância espiritual.
e todas as coisas que necessitamos, Ele vai nos entregar, Ele vai nos dar, porque o nosso Deus, Ele gosta de nos abençoar. Ele quer ver os seus filhos alegres, Ele quer ver os seus filhos contentes, Ele quer ver os seus filhos tranquilos e em paz. Aleluia. Não é? Aleluia. A preocupação aqui desta palavra é que não devemos colocar o dinheiro como o nosso rei, o dinheiro no nosso coração. Em Mateus, também no capítulo 6 de Mateus, eu não sei se é o 24 ou o 25, o Senhor diz que não devemos amar a dois deuses, servir a dois deuses. E Ele fala dele e de Mamon. E o Mamon representa o dinheiro, a palavra, não é? E o dinheiro não pode ser, não podemos amar mais ao dinheiro do que a Deus. Se amamos mais a Deus do que qualquer outra coisa, o dinheiro nós vamos ter para todas as nossas necessidades e para gozarmos. Eu creio tão somente. Aleluia. Glória a Deus. A terceira, a igreja, a expressão do reino de Deus constituída de pessoas com o coração regenerado e transformador e que, por isso, reconhecem Deus como o soberano. A igreja é vista como a expressão do reino de Deus. Irmão Maximiliano, por favor, Mateus 16, do versículo 17 ao 19, por favor. Aleluia. Você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai, que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra constituirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Glória a Deus. Amém, irmão. Muito obrigada. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Não é? O Senhor, quando Pedro abriu a boca, eu acredito que todos conhecem essa passagem, que o Senhor Jesus estava perguntando numa certa feita, e o que é que as pessoas pensavam dele, quem eram. E Pedro falou que ele era o Filho de Deus. Né? Mas o Senhor Jesus já falou ali para Pedro, bem-aventurado sois tu, né? Porque foi Deus que revelou para ele que Jesus era o Filho de Deus. E justamente também não é diferente conosco. Quando estamos aqui na frente, quando estamos falando da palavra do Senhor, algo que o Senhor está nos usando para trazer para a amada igreja, nós devemos ter a convicção que não somos nós, mas o Espírito Santo de Deus que nos guia. Porque não devemos nos gloriar em nós mesmos, mas sim naquele que nos chamou. Porque o poder é dele e tudo veio por ele, tudo será e vai continuar sendo dele. Porque a glória é dele. Amém? A quarta, toda a criação toda a criação e a volta do Senhor, a imagem bíblica do governo do nosso Senhor, em que o universo será redimido e, posteriormente, haverá novo céu e nova terra. Traz consigo a dimensão do reino de Deus. Irmão Paulino, Romanos, por favor, Romanos 8, 22 e 23. Romanos 8. Irmão Beto, Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, capítulo 20, versículo 6, por favor. E o capítulo 21 e o versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 8 de Romanos, versículo 22 e 23. Amém. Toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a doação, a saber,
a rendição do nosso corpo. Amém. Obrigada, irmão. Irmão Beto. E santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele 1000 anos. Amém. Glória a Deus. O Senhor está falando aqui da sua vinda para nos levar consigo. Amém, irmão Beto. Muito obrigado. O capítulo 21, versículo 1, né? Não é? Por favor. Glória a Deus. E uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Amém. Tudo isso, né? O primeiro versículo está falando das dores que iríamos passar. E nós estamos vivendo essas dores hoje, né? As dificuldades, as tribulações, as situações, tudo aquilo que o Senhor tem falado que iria acontecer. E aqui estamos vivendo toda essa coisa. O terceiro subtópico. Os súditos do reino de Deus. A primeira sessão do Sermão do Monte. Destaca 8 qualidades que formam o caráter dos súditos do reino de Deus. O quebrantamento, como já falamos no princípio, o quebrantamento, aleluia, o choro, a mansidão, a retidão, a justiça, a misericórdia, a pureza, a pacificação, a perseguição por causa dos valores do reino. Aleluia. Como já falamos no princípio, que este sermão do monte, aí no capítulo 5 de Mateus, o Senhor vem falando da produção, daquilo que deve ser produzido na vida do crente, não é? E isso só quando buscamos a Deus, quando buscamos a sua presença, quando queremos estar mais perto de Deus, nós conseguimos sim obter este coração quebrantado, né? Lembra ali de Ana, quando ela chorou diante do Senhor, né? Falando daquilo que ela desejava, né? O Senhor não resiste a um coração aquebrantado, como fala, aleluia, o salmista no capítulo 51, versículo 17. Ele não rejeita um coração quebrantado. Nós precisamos ter um coração quebrantado. Eu preciso demais desse coração quebrantado. Aleluia, de estar chorando na presença do Senhor, apresentando a Ele aquilo que é necessário sair de dentro de mim, que não faz parte da sua justiça, que não vai fazer, aleluia, diferença na minha vida como crente lá fora. Aleluia. Para que faça a diferença, para que nós possamos fazer a diferença lá fora, essas coisas aqui que o Senhor tem apresentado, tem que existir em nós. Tem que existir em nós. Não é? Ali como rei, lembro mesmo, eu estava lendo esse livro, essa aula, o Senhor me colocou esse momento de Ana no meu coração, no momento de Ezequias, quando o profeta foi até ele, né, falar que ele deveria arrumar a sua casa, né, que ele iria morrer e não iria viver. Foi um tempo que o rei Ezequias estava adoentado, né, e o Senhor mandou o profeta ir até lá, avisar que ia guardar ele. Mas o que foi que ele fez? Ele se virou para a parede, o rosto para a parede, assim diz a palavra, né? E orou ao Senhor, suplicando a Deus a sua misericórdia e apresentando também a Deus os seus feitos. Aleluia. Os seus feitos, aquilo que ele tinha feito, as suas obras de justiça diante de Deus, de amor pela obra do Senhor, a obediência que ele tinha, né? E o Senhor ouviu a oração de Ezequias, né? E mandou o profeta ir lá de volta, né? E dizer que ele daria mais 15 anos de vida para ele. Aleluia, glória a Deus. Assim é o nosso Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Logo espera-se que os filhos de Deus manifestem essas qualidades espirituais na vida cristã, pois sem elas
não podemos participar do reinado divino. Aleluia. Irmã Adelaide, Mateus capítulo 3, o versículo 8 ao 10, por favor. Glória a Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Digno de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo nestas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Amém. E também agora está posto uma chaga à raiz das árvores, toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Aleluia. Esta passagem o Senhor estava falando ali para os fariseus, aquelas pessoas, aqueles religiosos que queriam realmente passar a palavra que as outras pessoas fizessem, mas eles mesmos não praticavam, não faziam. Eles não estavam... Jesus estava ali falando das bem-aventuranças, mostrando, ensinando como deveria ser o verdadeiro cristão na presença de Deus, mas eles não aceitaram. Eles estavam arrazoando da maneira a qual eles se estribando nos próprios entendimentos, assim como alguma parte da palavra diz, se estribando no seu próprio entendimento, nas suas próprias sabedorias. Aleluia. Portanto, ao praticar essas qualidades do reino, seremos chamados de bem-aventurados, isto é, verdadeiramente felizes. Terceiro tópico, somos bem-aventurados. O subtópico, o primeiro subtópico, a beatitude na vida dos salvos. Salvo em Cristo, o seguidor de Jesus vive a beatitude, isto é, estando permanente de perfeita satisfação e plenitude, estado de felicidade e sinceridade, de felicidade e serenidade. Oh, Jesus, se não fosse esse povo, misericórdia de mim. Obrigada, irmã Benilde. De felicidade e serenidade. Glória a Deus. Do Sermão do Monte, de maneira bem-aventurada. Isso ocorre porque o discípulo de Jesus desfruta do favor de Deus. Sabemos que é a graça do Senhor. Sabemos que não são as nossas obras, mas a graça de Deus. Mas também sabemos que a fé sem as obras, elas são mortas. Né? Nós precisamos produzir, sim, obras de justiça, de obediência, de amor, de misericórdia, de tudo, mas também praticando, glória a Deus, tendo a nossa fé, mas também praticando todas essas coisas em nome de Jesus. Amém? De Deus. E manifesta atitudes que mostram coerência com a ética do reino de Deus. Humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação, disposição para o perdão. Se não perdoarmos, glória a Deus, não seremos perdoados. É possível todo crente agir por meio dessas atitudes, pois quem passou pela experiência da salvação é transformado inteiramente pela palavra de Deus. Hebreus 4:12. Você quer ler? Você quer ler, Fábio? Hebreus 4:12. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Hebreus 4, capítulo 4, versículo 12. Glória a Deus. Diz que... Amém? Está aqui, pode levantar. Levante-se. E o Patrick colocou no painel.
Glória a Deus. Obrigada, irmã. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito e da junta e medulas, e é para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada, amado. Viu? É justamente isso que a palavra do Senhor, ela faz, ela produz em nossas vidas, porque ela é viva. A palavra do Senhor é vida para as nossas vidas. É necessário que precisamos viver praticando. Segundo subtópico, a prova de que o cristão é bem-aventurado. O cristão que pratica as 8 beatitudes do Sermão do Monte domina o eu carnal. Glória a Deus. Vive em Cristo, entra numa nova dimensão espiritual e vive a bondade de Deus. Está escrito em Gálatas, capítulo 2, irmão Isaac, capítulo 2, versículo 20 de Gálatas, por favor. Irmão Orlando, paz do Senhor amado. Filipenses, irmão Orlando, Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Por favor. Irmão Orlando, não é mais essa não. Nós temos uma nova, viu? Filipenses 3, 7 e 8. 2 e 20, irmão Isaac. Glória a Deus. Glória a O Deus. missionário não é de um só, mas Deus é um. Gálatas 2, 20. Gálatas 2, 20. 2, 20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, e o qual me amou e se entregou a si mesmo. Por mim. Amém, irmão. Obrigada. Glória a Deus. Irmão Orlando. Filipenses 3, versículos 7 e 8. Por favor. Glória a Deus. Mas o que era para mim lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Se deverás considerar tudo como perda por causa de sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Amém. Obrigada, irmão. Isso aqui o irmão Paulo falando tanto em Gálatas como em Filipenses, né? Que quando a gente é nova criatura, quando a gente aceita Jesus e recebe o Espírito Santo de Deus, novas criaturas somos, né? E as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, que fomos crucificados com Cristo e novas criaturas somos. A vida que vivíamos não vivemos mais, mas vivemos uma nova vida em Cristo Jesus. E é pelo poder da sua palavra, é através da sua palavra, que é viva e eficaz em nossas vidas. Irmão Maximiliano, Romanos 12, 2, por favor. Deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém, amém. Obrigada. Glória a Deus.
É isso que o Senhor não quer, que estejamos, né? Devemos renovar o nosso entendimento pelo poder da palavra do Senhor. Assim, no Sermão do Monte, Jesus Cristo ensina que a verdadeira felicidade nada tem a ver com o que o homem moderno deseja: dinheiro, ambição e poder. A felicidade bíblica se revela em quem ama o seu inimigo, bendiz o que maldiz, faz o bem ao que o odeia e ora pelos que maltratam e perseguem. Irmão Adelaide, Mateus 5,44, por favor. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Amém, minha linda. O Sermão do Monte esclarece que as bem-aventuranças são a verdadeira felicidade para quem nasceu de novo. Amém. Vamos para a conclusão. O Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus. Nele, constatamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, bem como para com o próximo. Se cada crente fizesse o Sermão do Monte, o seu norte ético de vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós. Não haveria espaço para meras opiniões intelectivas, visto que o propósito deste sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É isso. Devemos buscar a praticar essas palavras que o nosso Senhor Jesus nos trouxe. Aleluia. Nos mostrando como devemos ser, nos ensinando como devemos ser verdadeiros cristãos na sua presença, diante de Deus, né? E buscando a praticarmos obras de justiça. Eu quero agradecer a minha rica oportunidade aqui neste momento e vamos para começar o nosso culto, a celebração do nosso culto presencial, o nosso culto de celebração, né? Precisamos de 2 minutinhos. Fiquem aí, vocês que estão aí aleluia, online, esperem só um pouquinho. 2 minutinhos estaremos de volta convosco.